Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Minutos com Espiritismo pelo canal Onda Espírita, aonde eu convido todos e a todas a conhecerem. Tem muita coisa boa de aprendizado, de estudo, de vídeos, de entrevistas. Minutos com Espiritismo, que agora também tem entrevistas, né? Muitas informações, principalmente de utilidade pública também, mas não esquecendo de dizer que toda a nossa conexão do canal Onda Espírita está todinho junto à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ditada pelos espíritos. Sempre nessa conexão, Minutos com o Espiritismo. E hoje nós temos convidados, dose dupla. E nós vamos falar sobre leis humanas e leis divinas. Lembrando que as leis divinas e as leis naturais, quem não conhece, vá até o livro dos Espíritos. Ela está lá. E para isso, nós fizemos esse convite a 2 advogados. Gente, vai ser muito bom. Boa noite, Antônio Moacir Furlan. Boa noite, Antônio Moacir Furlan Filho. Olha que maravilha. Boa noite, Carlos. Sejam bem-vindos, né? O Carlos é professor, educador, fundador do canal. E eles estão aqui conosco e vai nos dizer essa diferença. Leis humanas, leis divinas, Allan Kardec, Espiritismo. Vamos juntos nessa? Então, vamos lá. Eu vou perguntar assim, para o Antônio Furlan e o Antônio Furlan Filho. Por que advogados? Fique à vontade. Eu começo? Primeiro os mais jovens, vamos lá. Os mais jovens, né? Por favor, mais jovens. Você gostaria que eu fizesse uma apresentação rápida do meu nome? Sim, Bom, seu nome, a sua profissão, okay. O porquê que você resolveu ser advogado, se for por prazer, se for por imposição, se for por dinheiro. Bom, meu nome é Antônio Furlan, Antônio Moacir Furlan. Eu me formei em Direito em 1974, na FMU, né, a turma de 1974. E depois disso, depois de longo tempo também, eu fui certificado pelo IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, como mediador e como conciliador. Né? Durante a minha vida profissional também, eu tive que fazer um mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, né, em administração financeira, para poder, digamos assim, sobreviver, né? Porque o mercado de direito ele é um tanto complicado, né? E a gente trabalhando em empresas nacionais ou multinacionais, a gente precisa realmente ter digamos assim, uma ideia do todo, né? Como é que uma empresa funciona. Então, muitas vezes a gente realmente só fazendo direito tem muita dificuldade de entender isso, porque nós não temos esse tipo de ensinamento na faculdade de Direito, né? Por que advogado, né? Normalmente, né, no meu tempo de escola, né, a gente já tinha primário, ginásio e o que é colegial hoje, no passado chamava-se ou clássico, né, ou científico. O científico era para ciências exatas e o clássico para ciências humanas, né? Como a gente já tinha alguma dificuldade, né, com as ciências exatas no ginásio, né, então a tendência natural, né, minha, por exemplo, foi seguir as ciências humanas, né, e que eu poderia fazer várias coisas, mas eu optei por direito. Eu tinha também uma digamos assim, uma orientação um pouco diferenciada, porque uma das minhas irmãs mais velhas já era advogada. Quando eu entrei na faculdade em 1970, a minha irmã tinha se formado em 1969 e já estava trabalhando como advogada. Como eu acompanhei o curso dela muito de perto, eu gostei muito das matérias que tinha e, enfim, aquilo me entusiasmou, por isso que eu fui fazer direito. E outra coisa também, a profissão de advogado, né, tanto na área pública quanto na área privada, te dá muitas opções, né?
Então, na área pública, por exemplo, você pode prestar concurso para promotoria, para juiz, né, para procurador de Estado, enfim, são carreiras públicas, delegado, né, delegado de polícia, delegado da Polícia Federal, né, enfim, tem várias opções. Então, isso é um atrativo. Além de, naturalmente, ser uma profissão liberal, você pode ter o seu escritório, criar uma banca de advocacia, que é o caso do meu filho, por exemplo. Hoje ele tem um escritório próprio, ele trabalhou durante muitos anos em escritórios grandes, hoje ele abriu o próprio escritório e está aí na luta pelos direitos de terceiros, né? É isso, basicamente é isso. Então, eu naturalmente tive um direcionamento, né, para isso, e eu gostei. E depois, aí, naturalmente, eu tive que enriquecer os meus conhecimentos, mas, na verdade, depois eu me tornei executivo de empresa, enfim, eu segui até um outro caminho, por isso que eu tive que fazer uma pós-graduação lá na Fundação Getúlio Vargas para poder me colocar dentro, né, do contexto empresa. Então é isso. Agora com a palavra aí o meu querido filho. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Eu também sou advogado, né, como já foi dito. Eu me formei pela PUC em 2001. Eu sou pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC também e pós-graduado em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas também. Eu também sou mediador e conciliador, certificado pelo IASP, né, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, e também sou certificado pela Universidade de Harvard, que eu fiz um curso o ano passado, em 2020, na verdade, lá, realizei um grande sonho, e tenho agora um diploma de Harvard lá, não está na parede, mas está na pasta de casa, mas está valendo. Então, é bem interessante, foi um sonho realizado. Por que advogado? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu escolhi direito porque não tinha matemática no curso. Eu odiava matemática, física, química, aquilo era um inferno para mim. Então, logo quando eu tive a opção de escolher alguma coisa que não tinha nada de matemática, eu falei, é isso mesmo. E aí complementei essa escolha porque eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Então, se você quer ser advogado, não gosta de ler, não gosta de escrever, escolhe outra profissão, meu filho, porque você não vai se dar bem, né? Porque a quantidade de coisas que a gente tem para ler, para escrever é muito grande. Eu também sempre gostei de falar em público, de apresentar os trabalhos na escola, tal, e eu sabia que na profissão de advogado eu poderia exercitar essa habilidade que eu sempre tive, que eu sempre gostei. Então, foram basicamente esses os motivos pelos quais eu escolhi a faculdade de Direito e não me arrependo. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu gosto bastante dessa adrenalina, né, da profissão, das coisas que a gente tem que tentar resolver, correr atrás. Eu acho muito legal e fico bastante feliz de ter feito essa escolha para a minha carreira. É isso. O melhor é você, apesar de você correr da matemática, bem-vinda, porque eu também optei pelas humanas, justamente, por mais que eu gosto também de falar, mas é porque não tem matemática, não tem física, não tem química, beleza. Exato, Mas a única coisa que tem é estatística, mas tudo bem, deu para ler. Mas mesmo, apesar de não ter nenhuma aptidão, nenhum gosto pela matemática e ciências afins, no nosso dia a dia a gente tem que utilizar, isso é fato. Tenho dúvida. Aí vai entrar com uma ação de cobrança, você tem que atualizar o valor da dívida, aplicar juros, correção monetária, tudo bem, tem os sites lá que fazem os cálculos automáticos, mas tem que saber o beabá, pelo menos, para conseguir preencher ali e tal. E como meu pai falou também, na faculdade de Direito, o currículo é muito fraco em relação a coisas que não são especificamente do direito, né? Então, quando eu fiz a minha pós lá na GV, isso foi um grande diferencial, porque lá a gente teve aulas que a gente jamais teve na faculdade, como, por exemplo, contabilidade, noções de matemática financeira, até que na época eu entendi, agora eu não lembro mais nada, mas foi interessante, porque eu tive um contato, aí você aprende a ler o balanço de uma empresa, coisas que você não aprende na faculdade de Direito. Hoje em dia, algumas instituições têm modernizado os currículos, né, para abranger essas matérias que não são de direito, mas são muito úteis, né, para um advogado, né? E uma das faculdades que melhor faz isso é a GV, né? Que é um curso bastante conceituado e bastante importante aqui no nosso Brasil. Nossa, beleza, a informação não, Carlos. Exatamente, eu não sabia, eu imaginava que tinha contabilidade. Seu microfone está fechado, Carlos. Está fechado o microfone. Perdão, Carlos. Aqui tinha uns carros passando aqui, fazendo barulho, eu desliguei e não me dei conta. Mas então, é interessante porque eu ignorava o fato
de que, pelo menos antes, né, pelo que vocês estão falando, não tinha contabilidade no curso de direito, né? Eu imaginava que teria, né? Porque para mim dá uma sensação, apesar da minha ignorância, mas dá uma sensação que contabilidade é uma questão importante no contexto, né? Na minha percepção ignorante, né? É. É muito legal, muito bom vocês terem falado. E emendando aí tudo que vocês estão falando, que eu achei maravilhoso. Então, o que é advocacia, gente? Eita. Você quer falar primeiro, Tony? Não, pode falar. Sobra sempre para mim, né? Ó, eu fiz uma certa tolinha para me ajudar aqui, porque eu também não tenho essa capacidade que ele tem geral, aí. né? Porque assim, todo mundo realmente... a gente pergunta, né? Mas o que é isso? O que é advocacia? Né? Bom, eu até anotei aqui umas coisinhas, né? É a atuação do profissional de direito. O profissional de direito é o advogado, né? Hoje eles chamam de profissional do direito, né? Na verdade, é o advogado, né? E para defender os interesses de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Isso é advocacia, eu acho que não tem muito o que acrescentar. É isso aí. O advogado representando alguém, não é verdade? Ele procura, de alguma forma, veja bem, orientando previamente, ou, se for o caso, intervindo para resolver uma questão, né, diretamente ou através de um pedido na justiça, né, quer dizer, entrando com uma ação que pode ser dezenas de milhares de ações, né? Então, aí cada caso é um caso, mas hoje em dia, principalmente, o meu filho certamente pode confirmar ou não, mas hoje a advocacia preventiva, eu sempre pensei dessa forma, porque a advocacia preventiva ela é fantástica, porque ela previne uma série de erros, né? Então, o que o pessoal achava que, o advogado custa caro, eu não posso consultar toda hora, não é bem assim. Eu acho que questões importantes, digamos, que você vai tomar passos importantes na sua vida, eu acho que merece uma consulta prévia para que você não corra o risco de, muitas vezes, assinar um contrato de forma equivocada, tomar alguma outra atitude que, eventualmente, possa te prejudicar no futuro, pelo fato de não ter tomado as devidas precauções, digamos assim, para evitar determinados problemas. Então, quando a gente vê aquelas propagandas por aí, consulte sempre um advogado, é sério isso, porque se você puder evitar o problema lá na frente, e isso às vezes é evitado com uma consulta, uma mera consulta. É lógico que ninguém vai fazer a consulta de graça, mas a consulta muitas vezes digamos assim, exime você de uma série de problemas lá na frente. A gente sabe que isso acontece todo dia. O sujeito que assina um contrato sem ler, aquelas letrinhas pequenininhas que tem nos contratos, que são escritos de forma capciosa justamente para não pegar os incautos, né? Mas prevenindo o direito de quem, digamos assim, é o autor do contrato, né? Então, na verdade, aí é que surgem as famosas cláusulas leoninas, né? Que aí você vê que ela só beneficia um lado e não beneficia o outro. Acho que o meu filho aí vai enriquecer mais isso do que pela experiência que ele tem, muito maior que eu. Né? Não, mas na verdade é isso mesmo. Eu faço a comparação com um médico, né? Você pode ir ao médico de forma preventiva, né, para poder fazer aquela manutenção, aquele check-up, ver como é que você está, tem que tomar alguma providência lá, sei lá, o colesterol está alto, ou está com algum problema, ou você pode ir lá para o médico quando você estiver infartando. A grande diferença é que quando você faz a coisa preventiva, você vai evitar um problema mais grave lá na frente, você vai gastar menos dinheiro e você não vai correr o risco de chegar lá já morrendo, né? Ou seja, com um problema em uma situação tão grave que ou a solução vai ser praticamente impossível ou vai ser muito custosa, porque você não teve essa perspicácia de fazer uma atuação preventiva, né? De, por exemplo, consultar um advogado, como meu pai falou, antes de assinar um contrato, antes de decidir vender um determinado bem ou doar esse bem para o seu filho, seja lá o que for. Então, é basicamente isso, né? A advocacia, ela vai atuar em todos esses detalhes aí da nossa vida, justamente para evitar problemas ou, se não for possível, para tentar resolver esses problemas que as pessoas acabam causando aí por conta das suas atitudes. É basicamente isso.
Obrigada. Eu acho que isso que vocês colocaram é essencial, porque às vezes as pessoas têm um medo, né? Ou fica constrangido e acontece situações, algumas situações que eu precisei na minha vida, realmente advogado ajudou bastante, porque não é fácil. A gente, como você colocou bem, por lá, a gente vai ver aquelas letrinhas pequenininhas, é que nem o pessoal fala. Eles colocam um contrato que eu não entendo nada, eles põem umas palavras nas frases que você fala, o que é isso? Começa pelo juridiquês, né? Que o pessoal fala, esse é juridiquês, eu não sei o que esse sujeito está falando. Parece que receita que você não consegue entender o que o médico escreveu. Mas realmente é verdade. Eu acho que vocês já responderam a próxima pergunta. Eu vou fazer, se tiver alguma coisa para acrescentar, que seria assim, que seria essa. Qual o objetivo da advocacia? Eu acho que vocês já responderam. Na verdade, eu queria complementar, né, e colocar em o artigo 133 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Ou seja, a própria Constituição brasileira coloca o advogado em um lugar de destaque, né? Ou seja, ele é fundamental à administração da justiça. E por que isso é colocado na Constituição? Porque o advogado é a única pessoa que tem a chamada capacidade postulatória. Isso quer dizer o quê? Essa palavra, essa expressão toda bonita. É a capacidade de postular, de pedir alguma coisa em nome de alguém em juízo. Ou seja, você, Carlos, não pode entrar com uma petição no fórum querendo me processar. Não, você tem que ter um advogado para fazer isso. Entendeu? O advogado é o único profissional que tem essa capacidade. Então, por isso que ele é essencial, que ele é indispensável à administração da justiça, né? Porque antigamente tinha um dos slogans da OAB, eles até colocavam adesivos nos carros, era: sem advogado não se faz justiça. Aquele outro, consulte sempre um advogado. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, era esse que estava em moda, né? Consulte sempre um advogado. Aí o centro acadêmico fez um adesivo: consulte sempre um estagiário de direito. Aí eu já coloquei no carro na época, me achando o máximo. Então foi bem interessante. Mas é realmente isso, o objetivo da advocacia é isso, né? Defender aí os direitos, né? Fazer valer os direitos das pessoas físicas e jurídicas, né? Seja de forma preventiva ou seja perante o Poder Judiciário, né? Caso não seja possível resolver isso sem que seja por um processo. É só esse complemento que eu gostaria de fazer. Não, muito bem feito. Agora eu vou fazer a pergunta para os dois, depois vocês decidem quem vai responder primeiro, né? Falar sobre, você já está dizendo, o advogado para a sociedade, como a sociedade, vocês como profissionais, enxergam o advogado? Ao contrário, né? Eu sei que vocês têm o objetivo perante a sociedade. Ao contrário, como é que a sociedade enxerga, na visão de vocês, hoje o advogado para poder fazer tudo isso que vocês têm aí nas mãos para ajudar e amparar? Eu acho que meu pai vai complementar, mas a maioria da sociedade vê o advogado como um capeta, né? Basicamente isso, né? O que tem de piadas de advogado, de coisas de advogado, etc e tal. E muitas dessas piadas, por exemplo, têm razão. Por quê? Porque, assim como em qualquer profissão, está cheio de advogados safados sem vergonha por aí, que passa a perna no cliente, levanta o dinheiro do processo e não passa para o cliente. Tem sim. É bom que vocês ouçam mesmo dos advogados sem vergonha, que vocês queimam o nosso filme aí, denigrem a nossa imagem. E tem. E aí, os bons acabam pagando pelos maus, né? Então, as piadas, por exemplo, servem para todo mundo. Mas tudo bem, eu estou acostumado, nem afeta mais. Como qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Qualquer profissão, você tem de tudo. Você tem, sem querer fazer nenhuma comparação, mas a gente sabe, né? Tem muito sujeito que é especializado em lavagem de dinheiro. Ele pode ser advogado, ele pode ser contador, né? Então, sabe, esse tipo de coisa realmente acontece. E a gente, muitas vezes, os bons pagam pelo mal, pelos maus, né? Agora, é aquela velha história, né? Tem determinadas situações em que a atividade do advogado ela se torna para o público antipática, né? E as pessoas ficam achando que o sujeito está fazendo aquilo de forma assim ostensiva, né? Não, ele é um profissional. E veja bem, um profissional, ele muitas vezes tem que tomar determinadas atitudes que quem está ao lado certamente não concorda com aquilo que ele está fazendo.
não é verdade? Então, por exemplo, você, eu vou fazer um tribunal de júri, mas eu tenho certeza absoluta que o sujeito, ele realmente cometeu o crime e ele merece ser condenado. Agora, me diga uma coisa, esse sujeito não merece uma defesa? Ele merece uma defesa. Mas é contundente filmar o sujeito matando? Sim, tudo bem, isso é contundente, mas ele tem direito a um advogado que o defenda. Aí fala assim, mas o que o advogado vai conseguir? Talvez ele consiga uma pena menor para o sujeito. Ele vai ser condenado? Vai. Mas e aí? A pena vai ser de 30 anos ou vai ser de 25 ou vai ser de 20? Então, muitas vezes, o advogado toma determinadas atitudes justamente para minimizar o problema, não para resolver o problema. A gente sabe disso. Né? Então, no caso do crime, né, é aquela história, sabe? E ele vai defender? Vai, é a função dele, pessoal. Mas o papel dele é antipático. Mas isso faz parte. E outra coisa importante, né, que acho que a gente não pode deixar de lembrar. As duas profissões em que não tem jeito, o sujeito, na hora da angústia, ele procura, é o advogado e o médico. A gente sabe disso. O sujeito, quando está preso, né, o meu filho, ele não faz crime, mas ele sabe, no escritório dele tinha a parte criminal. E a angústia do sujeito em ser preso, eu não consigo explicar isso, né? Graças a Deus, eu nunca tive que passar por isso. Mas a gente cansou de ver gente ser presa, o sujeito entra em pânico. Aquelas coisas que a gente vê em filmes, o sujeito ligando para o advogado desesperado, pedindo uma ajuda, e muitas vezes a ajuda nem é, digamos assim, jurídica, mas o sujeito vai lá ouvir a história, pelo menos, né? O que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer. Então, tudo isso realmente é de suma importância, né? Quer dizer, o advogado muitas vezes toma determinadas atitudes e não é simpático a quem está do outro lado, né? Mas isso faz parte, então, é a vida. Ele vai defender os interesses de alguém e muitas vezes os interesses de alguém, eles não são compatíveis com os meus interesses, com os interesses da Cleide, com os interesses do Carlos, enfim. A gente cansa de ver essas coisas que nós temos visto aí, sem entrar no mérito, né? De pessoas que foram condenadas e depois foram descondenadas. Tudo isso é malabarismo, né? É malabarismo que a gente sabe que houve nas filigranas do direito, né? O meu filho, que é especialista em processo civil, sabe exatamente o que eu estou falando, né? O processo civil é que dá essas brechas, né? Então, teve gente aí que, ao final de tudo, né, que tinha sido condenado em 3 instâncias, por uma questão de foro, né? O foro é o local onde pode ser impetrada a ação contra a pessoa, né? O sujeito acabou absolvido. Quer dizer, na verdade, isso absolvido não, foi descondenado, né? Porque absolvido ele não foi, ele foi condenado em 3 instâncias, mas o processo morreu, o processo não existe, porque ele partiu do foro errado, né? Então, esse é um argumento que as pessoas, às vezes, o leigo não entende, mas pode acontecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, ele me confirma ou não, eu tenho que mover uma ação de despejo contra o Afracis, e aí o Afracis fica na rua Carolina Soares, número tal, bairro do Limão, São Paulo, capital. Aí ele entra com a ação lá em Jundiaí, né? Ele entrou no foro errado. É isso que é o foro, entendeu? Ele entrou no foro errado. O que vai acontecer? O processo não pode correr em Jundiaí, ele tem que correr em São Paulo. Então, o que faz o juiz de lá? Ele dá já como foro incompetente ou inepta a petição. E eu até gostaria que o meu filho falasse sobre isso, porque ele é especialista em processo, né? O processo civil, ele vai falar melhor para a gente. O processo civil é tão importante que você anula um processo desse tamanho por um equívoco, entendeu? Processual. Então, você gostaria de falar, Felipe? Não, sem dúvida, essa questão desse exemplo que você deu do Afracis é basicamente isso, né? Você tem que procurar ação perante o foro competente, né? Perante o juiz competente para que aquilo possa prosseguir, né? Então, isso é um detalhe básico, né? A questão de que meu pai falou de condenação e tal, é a parte penal, aí eu já não vou entrar no mérito porque eu não manjo de penal. Direito penal, para mim, era igual física no colegial. Eu passava, assim, raspando na média, entendeu? Nossa, se depender de mim, eu queria ficar preso, porque eu não manjo nada de penal. Então, mas é isso mesmo, assim, tem que ter esse cuidado, né? Para que depois você não possa ter aí um processo jogado no lixo por um erro, por um equívoco ocorrido lá no começo, né? É basicamente isso. Deixa eu aproveitar, só fazer um pequeno comentário com relação ao direito penal, né, que é essa aversão que as pessoas têm do direito penal. Só que
tem um detalhe muito importante. O estudo do direito penal, eu particularmente acho fascinante. Agora, exercer a profissão de criminalista, aí não dá certo. Porque eu, pelo menos, penso da mesma forma que ele. O estudo sobre direito criminal é fantástico. O crime contra os costumes e o crime contra as leis são explicações que são explicações não, são conceitos que existem no mundo inteiro, são muito parecidos, entendeu? Isso é muito interessante. Eu chego a dizer que é fascinante. Agora, daí a exercer a função de advogado criminalista, realmente tem uma distância muito grande, né? E os criminalistas, por incrível que pareça, eles são mais, digamos assim, execrados do que um advogado normal que trabalha na área civil, trabalha na área comercial, etc. Porque ele realmente, inclusive, existe um adágio aí da história que chama o sujeito de advogado de porta de cadeia, né? Que é o sujeito que fica lá esperando o flagrante ou esperando o preso entrar lá e ele sabe, não que ele vai extorquir, não é nada disso, mas ele já está lá para prestar o serviço, entendeu? E hoje em dia, pelo pouco que eu conheço do direito penal, depois que inventaram a audiência de custódia, ninguém fica preso, né? É difícil, só se for pego em flagrante delito, aí sim, mas o resto o juiz no dia seguinte solta, é aquilo que o pessoal vê, a polícia vai, pega, aí já ele responde em liberdade, a não ser que seja um crime muito grave, que foi pego em flagrante, aí sim, né? Isso é só apenas um adendo, né? Nem eu, nem ele conhecemos o direito criminal, mas a gente tem uma noção porque estudou isso lá atrás, né? E são teorias, assim, realmente muito interessantes. Para você ter uma ideia, desculpa, eu não quero me alongar, mas tem coisas que eu gosto até de falar. Existe um sujeito, um estudioso italiano que chamava-se Lombroso. O primeiro nome dele eu não lembro. Você lembra disso, Toninho? Do Lombroso? Se é penal, eu só lembro o nome, mais nada. Não, mas veja bem, o Lombroso, lá em 1800 e não sei quanto, ele criou uma teoria de que... Não é Cesare Lombroso, não, né? Acho que é Cesare Lombroso. Ele criou uma teoria que prevalece, não que prevaleça, mas ela tem conceitos que são aplicáveis até hoje, né? Ele criou uma teoria de que você conhece digamos assim, o meliante, nem sei se usa essa palavra, né? Mas o criminoso pelas feições da face. E ele prova por A mais B que era assim, entendeu? E aí quem naturalmente estudou um pouquinho, por isso que eu acho fascinante, agora, daí você trabalhar como advogado criminalista tem uma distância muito grande. Mas quando você começa a ver, ou na televisão, ou alguma coisa, o rosto do criminoso, tem hora que você se assusta, né? O sujeito tem cara de psicopata. Psicopata tem cara de psicopata, não tem essa, não é assim? Você pega lá o sujeito do parque, lá, como é que era? O motoqueiro do parque. Você olha para o sujeito, nossa, o sujeito tem que passar longe da gente, porque realmente, na verdade, ele mostra que aquele olhar de ódio, sei lá, eu não quero nem entrar nesse mérito, né? Talvez a gente tenha uma explicação melhor no espiritismo para isso, né? O sujeito deve estar com alguém do lado dele lá, por isso que ele... Então, são essas coisas fascinantes, né? Realmente que você vê, né? Do Cesare Lombroso aí, você lembrou bem do nome dele, e que até hoje essa teoria existe. E aí você começa, quem estudou um pouquinho de Lombroso lá atrás, quando você começa a ver os caras na televisão, você vai, mas acho que tem um pouco de razão. Você vai fazendo associação, né? Isso aí, associar uma coisa a outra. Uma curiosidade, não está fora do contexto, mas eu tenho curiosidade de ler, de ver algumas situações. O cliente fala realmente toda a verdade para o advogado? Responde aí, Donico. Quando ele não fala, dá M, né? Nem preciso falar o que é o M, mas assim, tem que falar, entendeu? Porque se ele não fala, não quer dizer que a gente vai colocar aquilo no... Vai ter que entender, sabe o que aconteceu? É isso mesmo? Seja qual for a matéria, porque quando o cliente não fala ou fala mentira, aí a casa cai, meu filho, não adianta. Mas cedo ou mais tarde, isso vai aparecer, aí você vai ficar com cara de tacho, né? Com cara de paisagem. Pô, eu nem sabia que você tinha feito isso e agora, né? Já aconteceu isso em algumas situações, entendeu? Na hora de testemunhar, o sujeito fala uma coisa que nem tava no assunto e esse negócio destruiu tudo. Né? Puta, não, você não falou isso, não acredito. Né? Mas, enfim, acontece. Então, é importante que o cliente seja 100% franco com o advogado para que depois ele não colha aí um fruto bem amargo.
Eu imagino. Carlos, você quer posicionar alguma coisa? Não, por enquanto não. Só complementando, eu tinha um aprendendo. professor de penal que dizia claramente, ele chamava-se Laurindo Minhoto Neto. Esse sujeito era de família tradicional, de desembargador, aquela coisa toda. Ele dizia que o maior inimigo do advogado é o próprio cliente, porque ele, principalmente na área criminal, ele nunca conta exatamente o que ele fez, entendeu? E aí aquelas confusões, né, o que ele acabou de falar. E agora, trazendo esse exemplo para a área civil, para a área comercial, eu vou dizer um monte de história que o cara conta, e é como ele falou, você tem que exigir, meu amigo, você fala a verdade, porque eu vou entrar com alguma coisa em juízo e depois se eu não conseguir provar, como é que faz? Na verdade, diz que o ônus da prova é de quem acusa, então fique atento a isso, né? Tem que ter. Outra pergunta. Vocês acham, como uma visão de experiência, tudo, que a sociedade sabe o que é direito e o que é dever? Acho que se soubesse, você não via tanta barbaridade por aí, né? Em todo caso. Na verdade, eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão muito mais focadas nos direitos do que nos deveres, né? Então, eu tenho direito disso, daquilo, mas qual é o seu dever, né? Você cumpre, por exemplo, as leis de trânsito. Todo mundo que está aqui já passou no farol vermelho alguma vez, já levou alguma multa de trânsito. Isso aí é uma coisa banal, digamos assim, que não vai causar nenhum prejuízo à sociedade, mas são pequenos detalhes, né? São os deveres, tanto os deveres legais, como eventualmente os deveres morais, né? Que aí seria a parte do espiritismo, né? Aquela historinha de sempre, cada um tem que fazer a sua parte, né? Vou jogar um papelzinho de bala na rua, beleza, você vai jogar um, mas se toda a torcida do Corinthians jogar um papel de bala na rua ao mesmo tempo, vai acontecer, não é verdade? Então, é bem por aí, né? As pessoas estão muito, hoje em dia, com a internet, né? Então, fica muito mais fácil de você ter acesso ao conhecimento. Então, as pessoas vão em busca, né? Meus direitos, tem direito disso, naquilo, na escola, não sei o quê, mas não pode deixar de lado os deveres, né? Porque se todo mundo cumprisse os seus deveres, na sociedade, em casa, no trabalho, como meu pai falou, o mundo seria bem melhor, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também acho que se todos respeitassem, né, um ao outro, né, você naturalmente teria uma sociedade muito melhor, né? Quer dizer, você tem que respeitar. Aliás, isso é um princípio, né, de direito. O meu direito termina quando começa o seu. Quer dizer, eu não posso extrapolar, né? Eu não posso, por exemplo, entrar na casa alheia, não é isso? Por que eu falo esse tipo de coisa? O maior exemplo que existe hoje disso é lá no leste europeu, pô. Mas o sujeito tem 500 razões para ele invadir o vizinho. Mas ele não pode fazer isso por uma questão de bom senso, por uma questão de inteligência. Mas o sujeito faz, ele se acha no direito de fazer, não é verdade? Então, infelizmente, é isso. Se todo mundo obedecesse, né, os deveres e os direitos que ele tem realmente, a sociedade seria melhor, o mundo seria melhor, mas as pessoas não obedecem, né? Então, é realmente difícil. A gente sabe que tanto os direitos como os deveres, para quem desconhece isso, estão na Constituição, de forma clara. Você pega lá alguns artigos da Constituição, eles falam quais são os deveres do cidadão e quais são os direitos do cidadão. É simples, lá tem a fórmula, você tem que fazer isso, né? Então, naturalmente, as pessoas ou desconhecem ou não fazem de propósito. Só que tem um detalhe muito importante também, que existe um princípio de direito de dizer que o sujeito não pode alegar o desconhecimento da lei. A lei é pública. Mas eu não li, mas ela é pública. Então, não é verdade? Por exemplo, quando você, aqui, acho que todos aqui pelo menos um dia se casaram, né? Então é o seguinte, quando o sujeito vai fazer o processo no cartório, tem aquele negócio chamado proclamas, não tem? E eles colocam lá no cartório as pessoas que vão casar com aquelas informações. Isso aí, você não pode alegar desconhecimento da lei. Está lá, ó. O sujeito se expôs que você vai casar com fulano no tal dia, enfim, isso aí são as proclamas do casamento. Isso é público, é isso? Isso é público, né? E a lei é pública. Eu não sabia que não podia fazer isso. Não, você sabia, sim, porque a lei é pública. Mas aí um determinado detalhe, bom, aí sim, mas a lei, de um modo geral, você sabe que você não pode fazer determinadas coisas. Isso é muito claro, isso, né? Então, você não precisa ser especialista nem advogado. Você sabe que não deve roubar, você sabe que não deve matar. Isso, enfim, outras coisas que o sujeito faz por aí que, né, é assintoso, né? Então,
Agora, vai falar isso para o estelionatário, né? O estelionatário é especialista nisso, né? Ele vive dando golpe. E pior é que tem sempre aqueles que entram, né? Infelizmente, né? E a gente não pode achar graça disso, porque os estelionatários, né? Eles são o rei de qualquer penitenciária, né? Porque eles não agridem ninguém. Ele tira o dinheiro do seu bolso com classe, com inteligência. E por isso que eles são, incrivelmente, eles usam realmente a inteligência e a habilidade deles de forma equivocada. Isso aí. Então, é só um complemento. Obrigada. Poderia ser aproveitado tudo isso de uma maneira positiva, né? Eu vou mais longe. No passado, quem já leu as revistinhas tinha o Dr. Silvana, né? Eu não sei, não é da época de vocês, mas é da minha época. O Dr. Silvana era um cientista genial, só que ele usava tudo por mal. Né? Era isso, a revistinha era do Dr. Silvana, e ele fazia tudo pro lado errado, né? Quer dizer, então é isso, quer dizer, isso já existe há séculos e séculos, né? Quer dizer, isso não é novidade nenhuma, é o sujeito que usa da habilidade dele para se locupletar, né? Para não falar que está roubando alguma coisa. Olha que palavra bonita, advogado gosta disso. O sujeito não rouba, ele se locupleta, que pouco. Muito legal. Aí eu vou pedir para vocês dois responderem como se define justiça e os símbolos que ela representa. Meu Deus do céu. Tem um símbolo começar. Está fechado o seu microfone. Pode ficar à vontade. Na verdade, é só para fazer uma introdução, né, o símbolo da justiça, que todo mundo deve ter visto, que é aquela mulher com os olhos vendados, segurando a balança, né? E aquilo simboliza basicamente que a justiça é cega, né? Ela vai analisar os fatos com imparcialidade, e que a balança ali ela fica neutra até que no final do julgamento ela vai pender para um dos lados, dizendo quem está certo e quem está errado, né? Isso aí vem da mitologia grega, não lembro exatamente o nome da deusa lá, mas essa é a simbologia da justiça, né? Que vocês já devem ter visto em filmes, num fórum, algum símbolo assim, alguma escultura. É basicamente esse o significado da deusa da justiça. Então, essa deusa da justiça, que eles chamam de... Até anotei aqui o nome dela, é Temis, né? Ela é filha de Urano, que representa o céu, e ela é filha de Gaia, que representa a terra, né? Então, isso é mitologia grega, né? E, na verdade, a Temis, ela casou-se com Zeus. Olha como ela era pretensiosa, né? Zeus era o deus supremo na mitologia grega, né? E é isso que ele falou, né? Ela tem a venda nos olhos, né? Significa que ela é imparcial, né? Que o pessoal fala a justiça é cega, né? Então, é por isso. Aliás, essa estátua, digamos assim, que representa a deusa da justiça, a gente vê todo dia, porque todo dia quem está na mídia é o Supremo Tribunal Federal, e quando mostra o Supremo, a primeira coisa que aparece é essa estátua ali na frente. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver pessoalmente, mas é uma estátua grande que tem lá em Brasília, e mostra justamente isso. Então, é a deusa com a venda, com a balança do lado e com a espada do outro. Então, como ele falou, ela é imparcial, né? Por isso que chama ela de cega. A balança é a ponderação, né? Que ela tem que tomar a decisão certa no momento certo, né? E que não penda nem para um lado nem para o outro. E a espada representa a força. E a força, isso faz parte, é a coação. Coação no sentido de que, quando se toma uma decisão judicial e tem que se tomar aquela decisão, na prática, muitas vezes precisa de reforço policial. Então, é por isso que a espada representa isso. Então, é isso. Muito legal. Não, mas é legal a gente saber, né? Porque a gente vê e fala, puxa, o que será, né? E será que ela é cega, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que, pelo que vocês falaram, o advogado pode atuar em todas as áreas, não é? Porque você pode estar na indústria, você pode estar no comércio, pode estar na agricultura, você pode estar na política. Fala aí um pouquinho disso. Exatamente. Na verdade, a carreira jurídica ela se divide basicamente em duas áreas, que é a pública e a privada, né? A pública são os cargos públicos que você ocupa tendo feito a faculdade de Direito, como, por exemplo, você presta concurso para juiz, como meu pai falou no começo, promotor, procurador do Estado, procurador do município, uma série de atividades que você exerce defendendo, digamos assim, os interesses do poder público, né?
E, por outro lado, você tem a carreira privada. E a carreira privada você vai basicamente fazer o quê? Você vai atuar como advogado em um escritório de advocacia ou no departamento jurídico de uma empresa, né? Ou você pode trabalhar também em uma associação, em uma fundação, enfim. Basicamente essa a diferença entre a carreira pública e a carreira privada. E na carreira privada, que é a carreira que eu escolhi, você tem diversas áreas de atuação, né? Eu vou citar algumas aqui. Você tem a área civil, a área de família e sucessões, que você faz lá divórcio, inventário, esse tipo de coisa. A área empresarial, né, que você trabalha com as empresas, você faz o contrato social da empresa, venda e compra de cotas, transações de fusão e aquisição, enfim, uma série de atividades de cunho empresarial. Você também tem a área ambiental, né, que é muito em voga hoje em dia, né, essa questão ambiental das empresas, que você vê notícias aí a todo momento. Tem a área trabalhista, que sempre existiu e sempre vai continuar existindo, né, em que você vai defender ou o empregador ou o empregado, basicamente essa é a distinção. A área penal, que já foi bastante comentada aqui pelo meu pai. Tem a área do direito desportivo, que é uma área relativamente recente, mas que também tem bastante proeminência no cenário nacional. A questão dos jogadores de futebol. Eu tive até o privilégio de trabalhar com o Dr. Heraldo Panhoca, que foi um dos coautores da Lei Pelé, né, que foi aquela lei que extinguiu o PAF dos jogadores, que eram como se fossem escravos lá dos clubes, e agora a situação mudou bastante, né? O que está muito em voga agora são essas sociedades anônimas de futebol, né? Muitos clubes estão sendo vendidos aí para se transformarem em sociedades, então é um tema bastante quente, digamos assim, na atualidade, né? Tem também a questão atuar na área de arbitragem e mediação, que são duas áreas que eu atuo também. Basicamente o quê? Na arbitragem, em vez de você levar a sua demanda para um juiz, as partes vão escolher um árbitro que vai decidir aquela controvérsia entre as partes. É basicamente isso. Ou seja, na justiça você tem um juiz que decide, na arbitragem você tem um árbitro escolhido pelas partes que vai decidir aquele problema. E a mediação, que é uma área que me encanta, né, que eu gosto bastante, que, na verdade, você vai fazer com que as partes cheguem a uma decisão que satisfaça ali os interesses, né? Então, o objetivo do mediador é conversar com as partes para que elas exponham ali os seus interesses, as suas vontades, que juntos elas consigam construir uma solução para aquele problema. Isso é interessante porque quando ambas as partes participam desse procedimento de construir uma solução, a chance de que isso dê certo é muito maior, né? Porque as duas participaram da solução do assunto. Não é que um juiz impôs uma decisão, olha, o João está certo, a Maria está errada. Não. Juntos eles vão construir ali uma solução para a controvérsia. Não é fácil, mas quando as partes chegam em um consenso, realmente o resultado é muito bom. Temos a área tributária, né, que também é bastante importante. Muita gente já deve ter ouvido falar, né, a questão dos tributos, dos impostos, etc. e tal. Tem a parte do direito bancário, direito imobiliário, propriedade intelectual, que são marcas e patentes, invenções, esse tipo de coisa. Tem o direito do consumidor, que todos nós, querendo ou não, estamos inseridos nesse cenário, né? Todos nós aqui somos consumidores, já fomos ou poderemos ser fornecedores, né, de algum produto, de algum serviço, então é uma área bastante interessante. Tem também o direito eleitoral, né, que costuma surgir aí na época das eleições, né, muitas controvérsias, muitos problemas. E além dessas áreas que eu citei, existem muitas outras, né, e tem alguns segmentos específicos de atuação, né, segmentos de telecomunicações, de petróleo e gás, do agronegócio, energia elétrica, mídia, entretenimento, seguros, privatizações, direito digital, enfim, é uma quantidade enorme aí de áreas que o advogado pode atuar para que faça valer ali os direitos dos seus clientes, né? Então, é uma coisa que me fascina bastante, né? Se a pessoa quiser, ela tem um leque enorme de opções, basta querer, né? Nossa, ouvindo você, a gente vê o volume de atuação de um advogado. A gente que é leigo no assunto não tem essa percepção. Eu não sei, Cleide, se você compartilha com isso, mas a gente não tem essa percepção. A gente às vezes até sabe. Não, às vezes a gente até sabe de algumas coisas, né? Mas quando é colocado do jeito que o Fula falou aí, fica diferente, né? Você olha, nossa, quanta coisa, né?
fica abarcado, sei lá, fica aí dentro desse escopo todo de trabalho de um advogado ou de alguém da área do direito, né? Muito interessante a gente ouvir vocês, né? E é bom porque a gente, quando vai o vídeo, as pessoas também, como a gente, eu, você, a gente não tem ideia de que, como é o dia a dia, como é essa profissão, olha a extensão dela em relação ao que ela pode ter como objetivo de auxiliar e de ajudar juridicamente em vários segmentos. Na verdade, o advogado atende a sociedade toda, né? Como ele falou, essas especializações aí, né? E a gente sabe que tem advogados que são altamente especializados, assim como o médico, né? Tem médico que é altamente especializado em determinada coisa. E advogado não é diferente, né? Então a gente vê que, vamos citar um advogado muito conhecido, a Ives Gandra Martins. Todo mundo ouve esse sujeito falando. Ele até andou falando aí. Ele é um constitucionalista famoso, né? Mas é também um tributarista famoso, né? Ele é muito respeitado. O Ives Gandra, não sei se alguém sabe, ele é irmão do João Carlos Martins, aquele maestro sensacional, né? Que também tem uma história de vida incrível. E todos eles, pelo jeito, são longevos, né? E eles estão aí firmes, né? Tudo acima de 85 anos, né? Então, você imagina, um regendo e o outro advogando ainda, né? Quer dizer, eu acho que ele não precisa muito mais advogar, né, naturalmente, mas ele não deixa de... Eu acho que eles assinam as petições, né, Tonico? Ele deve assinar as petições, né? Porque você imagina uma petição assim... Se alguém para fazer, ele só dá um autógrafo no final. Só dá um autógrafo, exatamente. Aquela história que tem do advogado, que o cliente pediu um parecer para ele, e ele cobrou um valor que o cliente considerou elevado, vamos supor, R$50 mil pelo parecer. Não, mas está muito caro, eu queria pagar 10 mil. Aí ele rasgou a parte da assinatura e falou, de graça. Então, tira a minha assinatura, você pode levar de graça. Ou seja, sem a assinatura do advogado, aquilo não tem valor, né? Quem fez esse parecer foi o Joãozinho das Cores. Que adianta? Tem que ser uma pessoa de renome, né? Então, é bem assim que funciona. É bem assim mesmo, né? É aquela história. Gente, vou na outra. Com todos esses desafios e frustrações que eu sei que acontecem também, como o advogado lida com aqueles grandes desafios e as frustrações de que você quer chegar em algum lugar e você não consegue? Como é que é lidar com isso? Eu queria comentar, por exemplo, como meu pai falou, eu trabalhei a vida inteira em escritórios de advocacia e agora eu estou com o meu próprio escritório. Então, é um grande desafio, né? Porque na faculdade de Direito você não tem uma aula como captar clientes, por exemplo. Então, você tem que aprender isso na raça. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei bastante nos escritórios e nunca tive... às vezes nem tempo de correr atrás de cliente, porque trabalhava que nem um louco lá para poder dar conta das coisas, e isso não é uma reclamação, eu sempre gostei de trabalhar bastante, é muito legal, aquela adrenalina de chegar na sua mesa às 2 da tarde, tem que entrar com ação hoje, agora, para poder pegar o seu da conta, vamos lá, vamos fazer, junto lá, vai falar com o vice, corre atrás, eu sempre achei o máximo isso. Mas é uma dificuldade, ou seja, não adianta você ser um excelente advogado se você não tiver os clientes para que você possa trabalhar. Não adianta você ser um ótimo médico se você não tem paciente no seu consultório, um dentista. Então, é uma dificuldade que, naturalmente, eu tenho enfrentado. E, aos poucos, eu estou aprendendo a lidar com isso, a correr atrás, a conseguir angariar clientes para o meu escritório. Né? Então, essa é uma dificuldade, né, digamos assim, da profissão. E, por outro lado, eu queria fazer aqui um comentário que eu acho interessante. A pandemia, né, que acabou, está quase acabando, nunca sei exatamente, mas ela trouxe, pelo menos para o mundo jurídico, algo maravilhoso. O que é isso? É o trabalho remoto, entendeu? Porque qual é o trabalho de um advogado, basicamente? Ficar sentado o dia inteiro no computador, ou no telefone, ou nos dois, fazendo um contrato, fazendo uma petição, fazendo uma notificação, seja lá o que for. E aí eu sempre pensava, né, antes da pandemia, puxa, podia ter algum esquema de trabalhar em casa, tal, né, porque, nossa, eu moro em Santana, trabalhava no Itaim Bibi, atravessava a cidade, era 1 hora no trânsito para ir, 1 hora para voltar, eu ia lendo no trânsito, porque não dava, então eu mantinha a leitura em dia no trânsito. E aí, com a pandemia, veio essa questão do home office, né, trabalho remoto, para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque eu parei de perder meu tempo no trânsito, né? Eu comecei a trabalhar ainda mais, porque você trabalhava até, sei lá, 10 da noite, beleza, fecha o laptop, eu vou deitar na minha cama, não preciso pegar o carro, atravessar a cidade, né?
Estou aqui trabalhando, cansei, estou lá no sofá 5 minutos, vejo um TikTok no celular, tal, de boa. Então, é isso que é interessante, né? Porque quando há confiança, né, entre os envolvidos, né, entre o sócio do escritório e o advogado, a coisa flui, né? Então, é interessante. Eu acho que veio, no ramo jurídico, o trabalho remoto veio para ficar e, para mim, só tem benefício, né? Até para o próprio escritório. Tinha aquelas estruturas imensas com várias salas, várias mesas, e para quê? Né? Gastando energia elétrica, gastando aluguel, sendo que a pessoa fica em casa, a maioria das pessoas, né? Algumas não se adaptam, mas a maioria fica mais feliz, fica mais tranquila de ficar em casa, não ter que perder tempo no trânsito. Então, realmente é uma nova realidade que, na minha opinião, veio para ficar na área jurídica. Legal. Quer acrescentar Isso. alguma coisa? Não, eu só queria lembrar uma coisa que talvez as pessoas desconheçam, mas é uma realidade do advogado. A OAB não permite que advogado faça propaganda. Então, por isso que você não vê placa de advogado, como ele está dizendo. Como captar clientes? A captação de cliente é feita por indicação, por reconhecimento, né, do que o sujeito realmente é um advogado competente, então um indica para o outro. Mas você não pode colocar placa, você não pode colocar anúncio de jornal, essas coisas, entendeu? Então, isso de uma certa forma dificulta o advogado. Então, você tem bancas de advogado, assim, famosíssimas, né? Tosini Freire, por exemplo, que inclusive meu filho trabalhou no Tosini Freire vários anos, né? E eles não fazem propaganda, mas o meio jurídico reconhece como um grande escritório, entendeu? Respeitado escritório e tal. Então, é isso eu acho que é um óbice grande, né, para o advogado, porque ele não pode fazer propaganda. Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode tudo. Existe, inclusive, um filme, uma série que passa na Netflix que fala exatamente disso. Como é que chama naquele advogado lá? Você lembra, Turinho? Acho que é o Soul, né? Exatamente. Aqui Soul é o Saul, né? Qualquer problema, chame o Saul, né? É Soul, né? O nome dele em inglês, a pronúncia, né? Então é isso, tem aquelas propagandas, aqueles outdoor enormes, né? Qualquer dificuldade, chama o Saul. A gente não pode fazer propaganda, então fica cada vez difícil, né? Então, como ele falou, a captação da clientela ela é complicada. Ali no Fórum de Santana, bem em frente, tem um escritório de advocacia, e o sujeito colocou um letreiro que fica correndo o nome advogados, né? Parece que mandaram apagar o luminoso dele, porque disse que não pode, mas de vez em quando ele acende, né? Ele se faz de bobo e acende, mas é proibido, né? Não sei se ele foi... mas isso daí é uma restrição ridícula da OAB. Eu já cansei de criticar isso, eu participei uma vez de um evento da OAB e eu meti a boca lá, falei, meu, que coisa besta, que mal tem se de repente um escritório de advocacia estampasse a sua logomarca na camisa de um time de futebol, seja ele qual for. O que isso vai denegrir a imagem da profissão? Porque qualquer escritório de advocacia, o objetivo é o lucro. Porque eu não conheço nenhum escritório cujo objetivo não seja lucro. Então, essa conversa fiada de vai mercantilizar a profissão, que não sabe que nada, que mentira. Os escritórios grandes são contra, porque eles não precisam de propaganda. Já tem o nome deles consolidado no mercado, né? E aí fica esse lobby, digamos assim, para que não haja nenhum tipo de propaganda. Agora até está um pouco mais flexível, eles permitem um pouco mais, entendeu? E, claro, teria que liberar, mas com regulamentação, né? Não adianta liberar propaganda em todos os lugares, de qualquer jeito, sem regulamentação, porque vai ter advogado que vai fazer propaganda enganosa, obviamente, né? Então, sim, é isso. Então, é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla que deveria ser bem diferente, porque não faz o menor sentido você não poder estampar aí a sua marca em uma camisa de time de futebol ou no clube do seu filho, estampar lá no time das crianças, não pode, entendeu? Mas, enfim, paciência, segue o jogo. Mas vocês indo devagarinho, com certeza vão chegar lá e vão conseguir fazer, porque não vejo algo negativo em fazer propaganda, né? Pois é. Agora, eu vou fazer agora uma pergunta para vocês. Falamos da justiça, falamos das leis, mas eu sei que vocês são espíritas e dentro do espiritismo nós temos o livro dos espíritos que fala das leis naturais ou divinas. Eu queria que vocês fizessem um comparativo. Tem condições de elas terem um alinhamento, de andarem juntos, as leis humanas e as leis que estão lá colocadas
dentro da codificação de Kardec, sobre a lei divina e as leis naturais ditadas pelos espíritos? O que vocês têm a dizer sobre isso? Pode começar, Tony. Basicamente, a diferença que existe entre as leis naturais, né, e as leis humanas é que as leis naturais elas são imutáveis, né? Já as leis humanas são justamente o oposto, elas são totalmente imutáveis. E até faz todo sentido, né? Porque a sociedade vai evoluindo, a realidade vai mudando e as leis têm que acompanhar essas mudanças, essa evolução, né? Então, essa basicamente a grande diferença entre as leis naturais ou leis divinas, né? Que são aquelas listadas lá no Livro dos Espíritos, e as leis humanas. Porque não tem como você mudar uma lei divina, né? Que ela rege o próprio universo, né? O dia que Deus escreveu, ele escreveu e jogou fora o original lá e acabou, não muda mais. Já as leis humanas mudam de acordo com a necessidade, algumas vezes elas mudam de forma não muito adequada para beneficiar um determinado grupo de pessoas, enfim, a gente sabe como é que funciona, né? Tem toda aquela pressão, aquele lobby para que a bancada dos agricultores para mudar aquela lei X para beneficiar os agricultores, ou seja lá qual for o segmento, o que está certo, cada um tem que defender o seu peixe, é assim que a vida funciona, né? Mas é basicamente isso, as leis humanas vão mudando, vão evoluindo, ou vão involuindo, né, depende do lugar, de acordo com a necessidade, né? Então, por exemplo, em alguns lugares do mundo, a legislação humana permite a pena de morte, por exemplo. Em outros lugares, não. No Brasil não é permitido, por exemplo. Nos Estados Unidos, na maioria dos estados, isso é permitido. Então, é um exemplo de lei humana que não segue, digamos, a lei divina, e que cada lugar, ou cada país, ou cada estado adequa àquela sua realidade. Não, para eles faz sentido ter a pena de morte, por exemplo, e por isso tem. Né? Então, eu gosto sempre de tentar citar um exemplo concreto, né, para ficar mais fácil o entendimento. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode sair bebendo cerveja na rua. Você tem que botar num saquinho de papel para tomar, o que não faz o menor sentido na minha cabeça. Todo mundo sabe que o cara está tomando uma cerveja, alguma bebida alcoólica, quando ele coloca naquele saquinho. E no Brasil você pode estar aí na rua tomando uma cerveja, seja lá o que for. Então, são leis humanas que diferem de um lugar para o outro, né, de acordo com os costumes da sociedade ou com os interesses daquelas pessoas que fizeram as leis, enfim. Eu ia comentar, Antônio, eu ia comentar que talvez fizesse parte da questão cultural, você acabou de falar aí, né? Tem uma questão cultural, se você for lá, por exemplo, no Oriente Médio, você deve ter, eu sou ignorante do assunto, mas imagino, pelo que a gente conhece um pouquinho de cultura, né? A cultura deles tem leis que regem lá que são muito diferentes das nossas, por exemplo. Né? Você vai lá na Índia, tem um outro aspecto, né, de leis bastante diferentes da nossa. Imagino que seja nesse sentido que você esteja falando também, né, Antônio? Com certeza, isso mesmo. A lei mais antiga que existe, principalmente na área criminal, é a lei de Italião, né? É olho por olho, dente por dente. No Oriente Médio ainda tem certas coisas que acontecem dessa forma. Aqueles países como Iraque, Líbia, eles cortam a mão do sujeito. Isso não é brincadeira, é sério, né? Sim. Então é impressionante. Quer dizer, ainda eles têm aquele resquício de olho por olho, dente por dente. É isso? E é complicado isso, né? O mundo ocidental não aceita, mas eles aceitam de forma mais natural possível. Quando a gente vê aqueles filmes mais antigos que mostravam aquelas violências, né, que existia, né, mesmo na época de Jesus, né, que jogava os cristãos para o leão comer, né, ou fazia a tocha humana, né, não sei se alguém assistiu aquele filme do Paulo, né, eles queimavam os cristãos, ela deixava queimando e iluminava as ruas, eles achavam maravilhoso aquilo. Então, eu acho o seguinte, o ser humano é o contexto do momento. Então, o que era violento na época, que a gente acha que era violento, para eles não era, não é verdade? E a mesma coisa o comportamento no Oriente Médio, lá o sujeito tem essa história de olho por olho, dente por dente. E eles acham aquilo uma coisa mais normal do mundo, assim como eles acham, desde pequenininho, ter ódio de Israel. É isso. Então, eles jogam pedra, eles não podem jogar outra coisa, eles jogam pedra com estilingue, né, do outro lado. Por quê? Porque foi nomeado que o outro lado é inimigo deles. E você não consegue mudar isso. Por isso que não tem paz naquela região. Não que eu seja precipitado, não que eu seja
não otimista, digamos assim, mas é muito difícil, porque a violência cresceu com eles, né? O sujeito sabe que o outro lado é o inimigo, né? Então, eles são tratados assim. Eu tive um amigo, uma empresa que eu trabalhei durante muito tempo, ele chamava-se Farouk Abdel El Sattah Musa. Então, parece que ele não era árabe, né? Eles gostam daqueles nomes completos e os nomes, né? E o Farouk, por quê? Porque o Farouk era o rei do Iraque lá, né? Então, o Farouk, tem um monte de gente que chama Farouk. Muita gente no Ocidente não sabe por quê, mas ele era um rei famoso naquela região. E eu me lembro bem, porque ele na verdade, ele era palestino. Ele era palestino, né? E quando saía esse assunto a respeito dos israelenses, a gente via claramente, é igual a história do Lombroso, a gente via claramente que as feições dele mudavam. E ele falava claramente para ele o seguinte: você não falava assim, que a gente era amigo dele. Aí, lógico que a gente não brincava com isso, mas a gente sabia que ele reagia dessa forma. Ele dizia: vocês não brinquem com aquilo que vocês desconhecem. Vocês não têm noção do que você um dia está na sua casa, chegar alguém com uma metralhadora e botar você na rua, ou então te matar. Então, muitas coisas que a gente vê lá, muitas coisas aconteceram que não vieram à tona, entendeu? É igual a história, certamente, do que está acontecendo na Ucrânia. Muita coisa não vem. Só daqui a alguns anos a gente vai saber exatamente o que está acontecendo. Então, quando às vezes as pessoas fazem algum comentário, mas eles não chegam a um acordo, porque um é radical, o outro é radical. Se você retornar ao passado, certamente nenhum dos lados fez alguma coisa louvável, entendeu? Todos, diz que tem um adágio popular, diz que que todo mundo reclama e não tem razão, como é que chama? Casa que falta pão, todos reclamam e ninguém tem razão. Na verdade é o seguinte, é aquela velha história, né? O que falta numa determinada... Falta coisas. O pão, ele representa amor, representa carinho, atenção. Então, casa que falta esse tipo de coisa, tem alguma coisa errada, né? Então, tanto de um lado quanto de outro, certamente abusaram muito e de fato, por isso que esse ódio cresce. Eles acabam passando ódio para quem vem atrás, né? Contam a história do jeito que eles querem e um fica com ódio do outro, né? E outra coisa importante também, que muita gente não entende, esse lado que naturalmente, que é o da terra prometida, né? Que a gente não precisa falar pelo povo, mas na verdade ali tem muita riqueza, né? E do outro lado não tem. E qual é a graça de você ver a vaca pastando num pasto que está passando fome e do outro lado ela comendo do bom e do melhor? Realmente o que eles chamam de uma injustiça social que não tem tamanho, né? Aliás, a gente vê isso também, não é só lá, a gente vê aqui também no nosso país. Então, esse tipo de coisa tem que se aproximar, na verdade, eu acho que o que está faltando no mundo inteiro é justamente essa aproximação. E essa aproximação, naturalmente, não é feita através da disseminação do ódio, pelo contrário, da disseminação da paz, do amor. É isso porque eu acho louvável na doutrina espírita, que a gente quer resolver as coisas pelo bem, não pelo mal. Então, é isso, é a minha forma de ver e de pensar. Então, por isso que quando eu vejo, às vezes, a pessoa fala, mas esse sujeito não vai chegar num acordo nunca, porque, na verdade, é o seguinte, a gente precisa... Aliás, isso é típico da profissão do advogado. Você tem que sempre ouvir o outro lado. Por isso que, pessoal, a gente cansa de ouvir essa história do contraditório. E é a pura realidade. Pessoal, escuta o outro lado. Existe a minha verdade, a verdade do Carlos e a verdade. Não é isso? É aquela história do sujeito que o maior adversário do advogado é o próprio cliente, porque ele não conta a verdade. Ele só vai contar a verdade efetiva um pouco mais lá na frente, que ele vê que a coisa vai piorar para o lado dele, né? E aí ele abre o jogo, né? Só que já se tomou uma série de providências e a coisa degringolou lá na frente, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. E eu acho que, nesse aspecto, a doutrina espírita nos ensina coisas maravilhosas. É difícil, sim, que... se fosse fácil... Eu já falei isso para a Clênia, ela deu risada uma vez. Se fosse fácil, não teria graça, né? Mas realmente, eu acho que esse é o caminho e a gente não pode abrir mão disso, né? Os ensinamentos são belíssimos, né? Agora, a gente vive nesse mundo, né? Um
mundo de expiações e provas. Isso, Então, eu ia falar isso, Furlan. exatamente. Então, nós temos que nos adaptar a isso. Então, aquilo que aparentemente para a gente é uma violência, É um processo, né, Fulano? É um processo, né? é um processo, não tem De jeito. desenvolvimento Não é verdade? evolutivo, né? A gente vai batendo a cabeça, né? Devagarzinho, naturalmente com o decorrer dos séculos, né? A gente vai Então, aprendendo. a gente sabe perfeitamente que os ensinamentos estão aí. Escuta quem quer, né, e pratica quem quer. Agora, quando você pega os deveres e os direitos do cidadão, ali já é uma repetição, que se a pessoa seguisse rigorosamente isso, nós não teríamos um mundo como está hoje, entendeu? Bagunçado, todo mundo achando que só tem direito, ele não tem obrigação, né? Quer dizer, então, como pode viver num lugar desse, né? O sujeito, ele acha que ele pode fazer tudo aquilo que ele acha que tem direito de fazer, e não é bem assim, né? E o pior é que tem gente que poderia, digamos assim, ter uma influência melhor e fica incentivando, né? Mas o sujeito roubou porque ele roubou o celular lá na Paulista, né? E ele não merece ser preso por isso, porque ele roubou porque ele, sei lá, estava passando fome ou algo parecido. E a gente sabe que, na verdade, esses roubos de celulares na Avenida Paulista, entre aspas, porque tem no Brasil inteiro, isso vai para a mão de quadrilhas especializadas que passam esses equipamentos para outros países que utilizam da forma mais tranquila. E todo mundo, e eles ganham dinheiro, né? E se a gente fala, mas se não fosse assim, né, poderia ser diferente, né? Mas é isso. Então, é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveita. Aproveita que aqui não tem horários, né? Então... Não, tranquilo, nós estamos encerrando. Carlos, você quer colocar alguma coisa, falar? Eu acho que, assim, não tenho nada realmente de grande valor a acrescentar aos comentários dos nossos companheiros, irmãos aí, né, de caminhada, mas a nossa grande luta é essa que você estava comentando, né, Furlan, é a gente tentar trabalhar pela transformação interna, porque a transformação individual vai acabando se transformando em transformação coletiva, devagarzinho, acho que até na mudança das gerações, porque alguns de nós ainda precisam de uma caminhada mais longa, né? Devagarzinho vamos conseguindo efetivar essa mudança planetária, que nós estamos nessa transição, conforme a crença espírita e de outras linhas, né, de pensamento. Nós estamos nessa grande transição, então também o momento que nós estamos passando é um momento de grandes desafios, né? Então essa questão das leis naturais e das nossas leis que estão em constante mutação, conforme vocês falaram, né? A gente espera e tem certeza que ao longo do tempo vão sendo modificadas e devagarzinho a gente vai conseguindo se ajustar, até porque, acima de todos nós, além do Pai, do Criador, nós temos Jesus aí, que na conceituação espírita é o governador do nosso planeta e que naturalmente está dando um direcionamento, e a gente espera que o quanto antes a gente consiga aprender definitivamente tudo isso que vocês estão falando aí sobre direitos, deveres, leis naturais, leis humanas que se adequam na medida que vão evoluindo e assim por diante, né? Sem dúvida. Isso mesmo. E mais do que nunca, né? Resumindo tudo, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso aí poderia estar direito de todas as leis numa união fraternal, mas a gente chega lá. Isso é uma regra áurea, né? Isso é uma regra áurea, eu acho. Exatamente. Isso aí é o suprassumo, né, da caridade, né? Da caridade. Então, é isso aí. Que as pessoas saibam realmente administrar o seu livre-arbítrio, né? Para que possam fazer sempre as melhores escolhas, né? Como eu sempre gosto de falar, quando alguém toca nesse assunto de leis, por exemplo, no Código Penal não está escrito que é proibido matar, por exemplo. Está escrito matar, pena, X anos de reclusão. Ou seja, você pode matar alguém se você quiser, só que vai ter uma consequência. Então, essa que é a função da lei humana e da lei divina, né? Tudo que a gente faz também tem uma consequência, olhando sob os olhos do Espiritismo, né? Na nossa encarnação. Olha, se você fizer uma escolha equivocada, você vai ter um resultado não muito feliz, né? Então, você tem esse seu livre-arbítrio aí para você fazer as suas escolhas, porque o nosso destino depende de nós. Sem dúvida alguma, nós temos ali uma programação prévia, digamos assim, mas você tem a liberdade de seguir pela direita ou pela esquerda. Então,
depois não adianta chorar, né? A gente gosta, ainda mais espírita, adora colocar a culpa na outra vida, né? Não passar na outra vida, eu joguei pedra na cruz, né? Por espírito, porque só que você não olha as besteiras que você fez há alguns anos ou alguns meses que resultaram nessa sua situação miserável agora, entendeu? Não veja só o passado, né? Vê o seu presente também. Dá uma olhadinha nele agora, né? É interessante, ele lembrou um fato importante, né? A lei de Deus diz o quê? Não matarás. A lei humana diz o quê? Na minha forma de ver, na minha forma de ver, é o artigo mais lacônico do Código Penal. Matar alguém. Pena, 6 a 20 anos. Começa assim. Então, você vê que realmente é o contrário, né? Você vê, não matarás. Aí, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Aí, depois vem as circunstâncias naturalmente, de aumento de pena. Então, você vê que o foco é diferente, né? É isso aí. Mas vai chegar um dia que nós vamos chegar no foco do amar ao próximo como a ti mesmo. Acho que é melhor, né? Olha, vamos chegando aqui ao final. Agradeço muito ao Antônio Furlan, o Antônio Moacir Furlan, pai, e o Antônio Moacir Furlan, filho. Gente, olha, foi muito legal, né, Carlos? Foi um excepcional, olha, excelente, um aprendizado maravilhoso. Eu imagino que para eles é tudo básico, né? Para nós, eles estão caídos, e informação é muito bom para a gente. Muito obrigada por vocês participarem do Minutos com o Espiritismo, e a vocês, meus queridos, minhas queridas, muito obrigada de estar aqui conosco. E não esqueça, nós mudamos a data, né, Carlos? Isso. Agora o Minutos com o Espiritismo vai ao ar às sextas-feiras, no período da manhã, Carlos? Isso. No período da manhã, e a gente vai estar passando isso para vocês, ok? Um beijo no coração de todos e de todas, e até a próxima com Minutos com o Espiritismo. Obrigado, Furlan, pai, Fernando Furlan, filho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Gente. Grande abraço para vocês. Isso aí, um beijo no coração de até todos. Próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Carlão. Até. Tchau, Você já gravou? Não está gravando mais, não, né? Não, estou gravando, mas eu corto o finalzinho. Serginho na série. Você vai ter que fazer uma edição aí. Senão a gente vai ficar aqui. Tchau. Não, Tchau, gente. Então, um abraço para vocês. Boa noite. Obrigadão. Tchau. Tchau.